Boa noite a todos. Temos o prazer de receber hoje aqui a psicanalista Miriam Devier, amiga de longa data. E verdadeiramente é um duplo prazer, tanto por poder reencontrá-la, quanto também poder compartilhar as diferentes questões que o trabalho extremamente fértil que ela nos enviou, através de seus textos, vai nos proporcionar a título de questões. A Miriam é responsável pelo Laboratório de Psicanálise Política na PUC e Psicanálise e Sociedade na USP, ou é o contrário? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Reúne aqui entre os presentes alguns dos seus alunos, já teve possibilidade de formar um contingente bem expressivo de pessoas em torno dessas questões. Eu penso que uma das virtudes maiores que a gente vai poder receber hoje dela, não só a abertura que ela sempre demonstrou para poder ser uma interlocutora com diferentes questões, mas também por aqueles que tiveram oportunidade de ler os textos no nível de rigor e de aprofundamento das questões que dificilmente a gente tem condições de recolher num campo como o dela, tão complexo e no qual ela fez questão de ir tão fundo. Então é um prazer estar com você e estamos para discutir. Bom, eu agradeço imensamente o convite do Mauro, que tem desenvolvido, né, um trabalho consistente, interessante, né, na psicanálise. E então o convite me honra muito, além também de ter essa oportunidade de estar mais uma vez debatendo sobre as questões desse campo, que é a psicanálise, particularmente a questão da clínica psicanalítica, no caso a clínica psicanalítica em outros contextos que não o consultório, e que contextos esses que nos fazem pensar, repensar quais são os limites dos conceitos, quais são o que efetivamente caracteriza uma clínica. Então, no primeiro momento, eu queria estar aqui com vocês para ter essa oportunidade de contar uma experiência, né, junto a imigrantes e refugiados, né, e contar o que a gente tem construído em termos de concepção de clínica, né, particularmente uma dobradiça entre clínica e política, que a gente tem sido convidada pelas questões do trabalho com imigrantes e refugiados a pensar, né? Então, vai ser um prazer aí poder compartilhar com vocês, né? Nós, né, eu considero não só eu como nós, porque nós somos uma equipe, né, nós trabalhamos juntos e então, vamos dizer, as questões que foram aqui levantadas são questões que a gente tem debatido e tem construído nesse grupo de referência, né, que são esse laboratório, o núcleo de pesquisa e particularmente o grupo que trabalha com imigração e refúgio dentro desse grupo. Destaco então aqui a Taeko Toma Carignato, que está aqui, que desde o começo estava com a gente nesse trabalho, e a Cristina Rocha, que é uma das supervisoras também do atendimento, né? A Raona também nos ajuda a debater, né? Já esteve no projeto, e então, enfim, esse trabalho, né, tem essa característica, né, de ser um trabalho coletivo. Eu pensei para hoje um pouco dar um contexto do que é esse atendimento, onde é, né, e depois trabalhar sobre as questões que essa escuta, né, nos põe.
particularmente a questão da demanda, a questão da violência, né, do acontecimento violento, o acontecimento traumático, e como a gente vai migrar de uma ideia de um acontecimento traumático para uma clínica do traumático, e pensando também, então, que direções e que questões essa clínica poderia nos leva a pensar enquanto direção, né? Bom, a ideia, o trabalho começou com as pesquisas, principalmente da TAECO, né, que fez um mestrado, fez um doutorado na questão dos sintomas da imigração e do que é, né, esse deslocamento geográfico para outro lugar, né, e os efeitos dessas questões. Quando ela estava fazendo pós-doutorado lá na USP, nós formulamos a ideia de uma intervenção, né, que pudesse acolher, né, as questões que os imigrantes e refugiados traziam, né, e poder intervir, né, através dessa escuta, ajudar a processar essa experiência, né? Então, no primeiro momento, essa questão que se colocava para nós. Ficava claro que a imigração em si, né, é uma experiência humana muito interessante, né, porque a gente começou a fazer um certo paralelo entre o deslocamento geográfico, né, e o deslocamento enquanto uma das faces do inconsciente, né, pensando que Freud vai chamar o inconsciente habitado aí por duas leis, o deslocamento e condensação, né. O Lacan vai pensar, né, do lado do deslocamento, metáfora e metonímia, do lado do deslocamento, a questão da metonímia e, portanto, do desejo, né? Então, né, leva, quais os sentidos, né, de se deslocar geograficamente e como isso pode ou não dar andamento a outros tipos de deslocamento de lugar, daí agora já estou falando do lugar do sujeito, frente a seu contexto, frente à sua ficção, a sua novela familiar, frente à sua ficção enquanto sujeito, né? Então, no primeiro momento, eu queria dizer que a gente não toma a imigração como um problema, né, mas como um movimento, né, de um sujeito, né, que exige um trabalho psíquico, já é fruto de um trabalho subjetivo, né? Nós fomos acolhidos, né, para esse trabalho, fizemos uma parceria, transitamos por alguns lugares em São Paulo, mas particularmente fundamos uma parceria com a Casa do Imigrante. A Casa do Imigrante é um abrigo, né, que é organizado por padres católicos e escalabrianos, que é um recorte particular, né, da igreja que se dedica à questão do homem como o imigrante, né, como podendo transitar por todos os espaços. Então, essas pessoas, né, esse grupo de padres, essa ordem religiosa que coordena este abrigo, né, que já foi também da prefeitura, mas há muitos anos é coordenado e sustentado por essa ordem. Então, ele é um abrigo que tem por cerca de 100 pessoas, né? É um lugar de passagem, então a ideia é dar um pouso para quem acaba de chegar, né? Oferecer
a possibilidade de um ponto de chegada. Não é qualquer imigrante que está lá, a população de lá muda conforme mudam os ventos do mundo. Então, quem está lá vem de lugares os mais conflitivos do mundo, né? E a gente vai vendo, né, um certo movimento. Quando a gente começou lá, metade dos abrigados eram migrantes, né? Começamos há 10 anos lá, né? Só para fazer um percurso. Metade das pessoas eram migrantes e a outra metade de imigrantes vindos de países da América Latina, bolivianos, enfim, na sua maioria bolivianos, mas de outros países também da América Latina. Não é todo imigrante que é acolhido lá, né? A característica de lá são pessoas que chegam sem um lugar de referência, né? Então, sem uma comunidade que já está esperando, né? Então, são pessoas que, em geral, estão sozinhas, a sua maioria homens, né? Embora isso também tenha mudado, e a gente hoje tem mulheres sozinhas com filhos, às vezes, né, os refugiados, homens com filhos, às vezes o casal com os filhos, né? Mas a sua maioria são homens relativamente jovens, e agora está começando a ter uma outra questão que já existe na Europa, que são as famílias que mandam os filhos adolescentes, né, fugirem, e eles chegam daí sem a família, né? Então, isso começou a surgir aqui no Brasil também, mas já é uma questão na Europa, né? Porque daí são menores de idade que estão chegando. Então, a gente, de uns tempos para cá, né, as guerras na África têm trazido para o Brasil, né, pessoas que são do Congo, de Angola, Senegal, Gana, Haiti, Somália. Hoje, a maioria, hoje a casa só tem imigrantes, a grande maioria africanos, né, alguns católicos, outros muçulmanos, né? Então, hoje você tem um outro movimento, né, dentro do tipo de população presente no mesmo lugar. E é um lugar que abriga pessoas que falam línguas diferentes, né, tem culturas diferentes, e que estão chegando muitas vezes não por escolha, né, mas são imigrações forçadas, né? Então, que é diferente, né? Então, o recorte que a gente vai fazer um pouco é por aí, né? São pessoas que foram obrigadas, não necessariamente refugiados, né? Porque o refugiado tem uma caracterização muito própria, porque é considerado refugiado só quando tem nitidamente um conflito, né? É reconhecido um conflito, né? Então, mas os outros são considerados imigração econômica ou imigração por desastres, né? De qualquer forma, mesmo quando é econômica, mesmo quando é por desastres, a gente tem aí um recorte de uma vivência de violências, né? Ou seja, o sujeito é forçado a sair, né? Porque mesmo quando você tem um desastre ambiental, o desastre ambiental não acolhe igualmente a todos, né? Em geral, ele incide na população que já era mais marginalizada, né? Então, e também a marginalização econômica, e além das violências que geram a saída, né, a saída forçada, a gente vai ter as violências do percurso e as violências da chegada, né? Então, embora o Brasil goste de se pensar como um país muito amistoso e generoso, né, essas pessoas muitas vezes vivem situações
terríveis ao chegar, de exploração, de roubo, né, enfim, das mais variadas, e então, né, somam aí uma série de questões que essas pessoas estão vivendo, né? Então a gente está lidando com uma complexidade de questões que vai se somando, né, e encontra com essas pessoas, então, nesse momento de recém-chegados, né, a esse mundo, e com essas histórias, né, de violência nesses percursos, esses vários tipos de violências que eles têm que lidar. Então, num primeiro momento, quando a gente começou esse trabalho, começou a partir de uma ideia que a gente não tinha a menor ideia do que a gente ia fazer, não deixa de ser uma ideia, né? Então, não fomos assim com uma... fomos para realmente realizar uma experiência, né? O que né, um psicanalista pode pensar de um trabalho a ser construído nessas situações, né, onde você vai ao abrigo onde a pessoa está se encontrando, que acabou de chegar, né? Uma das coisas, né, as coisas que foram nos chamando a atenção nesses primeiros momentos é que as pessoas não tinham o menor interesse, né, em psicólogos ou psicanalistas, né? Primeiro, porque dependendo do lugar de onde vinham, não se conhecia o que é um psicólogo, o que faz um psicanalista, né? Então, né, as associações são principalmente com o médico, né, ou o assistente social, né? Então, o psicólogo não é muito conhecido o que ele faz. Mas principalmente porque o que caracteriza esse contato é uma certa, um certo tipo de discurso muito objetivo, né? O que nós precisamos é de casa, comida, trabalho e documento. Ponto. Né? Nada além disso faz parte da conversa, né? Então isso, né, nos lançava aí a pensar que tipo de relação se estabelecia, né? Não havia interesse, né, nem conversar conosco, nem de fazer um certo laço entre as pessoas que estavam na mesma situação, né? Então, ou seja, caracterizava, né, no modo de se relacionar, de estabelecer um laço com o outro, uma desconfiança profunda de qualquer benefício que pudesse vir de um laço, né? Então, acho que as conversas, quando se estabeleciam, eram muito objetivas, então a possibilidade de associação livre ficava muito precária, né? Ou mesmo de contar a sua própria história, né? Como a gente esperaria quando que o sujeito tivesse ávido de contar a sua própria história. Não estava, a não ser que você tivesse alguma coisa muito objetiva para oferecer, né? Então, isso nos fazia questionar, né, o que é essa forma evasiva de se relacionar e essa forma tão objetiva e não com uma demanda de estabelecer um laço, um endereçamento das suas questões, mas justamente o contrário, né? Barrar o outro de qualquer forma de laço que envolva a questão subjetiva, né? E, de uma certa forma, então, a gente foi percebendo, né, que havia ali um certo abalo narcísico que desorganizava a relação dele com o outro, né, que tinha sistematicamente, né, estabelecido relações onde eles sofriam algum tipo de decepção, né? Então, inicialmente,
o que se tem que enfrentar, e o laço com os outros também não se estabelecia em função, quer dizer, não era seletivo a nós, né? Era algo que presente ali, que dificultava, inclusive, toda a entrada, né? Para conseguir um trabalho, para conseguir uma moradia, ou seja, quem não faz associações, né? Não só associações livres, mas não se associa, né? Livremente com o outro, também tem uma certa dificuldade de estar se inserindo dentro do novo lugar. Então, enfim, também percebemos, e já tínhamos experiências anteriores, de que o relato precipitado e cru, né, dos acontecimentos violentos não tinham nenhuma função analítica, né, muitas vezes tinham mais uma função do espetáculo, ou de sedução, ou de um pedido para conseguir uma outra coisa. Né? Então, foi ficando claro para a gente que tinha que se pensar em tempos para construir uma narrativa. Né? Uma narrativa de um sujeito que levasse em conta os processos que ele sofreu, né? Os processos que ele viveu, os processos que ele passou. Então, né, nesse sentido, nós recuamos, né, na forma na expectativa, ou na forma de abordar, né, e começamos a pensar que dispositivos, né, a gente teria que construir para possibilitar, restaurar, né, esse laço com o outro, né, e a retomada de uma narrativa de um sujeito que transmite uma experiência e não que relata só um caso acontecido, né, onde ele não está incluído. Né? Então, e a partir do qual ele possa, então, estabelecer alguma elaboração. Então, vamos pensando em que direção possível dar essa clínica. Pensei em trazer assim, alguns recortes de tipos de questões que aparecem, para a gente ir vendo como a gente foi pensando nisso. Né? O tipo de situação, por exemplo, atendemos um rapaz do Congo que, voltando para casa, ele e um irmão que tinham ido fazer compra no vilarejo, encontram a casa incendiada, né, com o restante da família morto, e daí eles combinam que cada um deles vai fugir para um lado diferente, para pelo menos um ter chance de sobrevivência. Né? Esse rapaz não consegue dormir, né? As visões da casa incendiada não perturbam, ele tem crises de angústia importantes. Né? Um outro também conta, esse de Angola, que os pais eram políticos, foram assassinados, e com medo que ele fosse assassinado, as irmãs põem num navio, mandam embora, e quando ele chega aqui, ele fica sabendo que as irmãs também foram assassinadas. Né? Então, também é outro que não quer mais continuar vivendo, não vê sentido, né, na vida e tal. Né? Enfim, esse tipo de história é uma história, são histórias que se repetem nesse contexto. Né? Então, esse tipo, né, então a gente começou a pensar, né, que pessoas que estão nessas circunstâncias são caracterizadas por um certo silenciamento, né, da sua história, né, embora essa história fique se repetindo, né, no modo do sujeito que não consegue não lembrar. Né? Então, a Agamben conta muito em relação às pessoas do campo de concentração esse tipo de questão, um certo impedimento do recalque. Né? Então, a gente já começou a pensar numa outra via. Né? Se a gente pensava em fazer associações para o sujeito acessar, né, algo da história que não estava muito presente,
né, nesse sentido, a gente tinha um excesso de história, né, um acontecimento excessivo, né, que estava impedido de ser esquecido para que o sujeito pudesse retornar a ele de um outro lugar, de um outro jeito. Né? Então a gente começou a pensar aí o que nisso se caracterizaria como traumático. E a gente ficou muito tempo pensando, bom, que traumático é esse? Né? Como pensar né, a psicanálise retomando a questão do traumático, já que, né, Freud entrou na psicanálise quando ele superou a ideia do traumático, né, do acontecimento traumático, e pôde pensar na questão da fantasia. Então começamos a pensar, vamos dizer, que essas cenas, né, que insistem, né, de uma forma repetitiva, elas produziam uma certa obturação da relação do sujeito com o saber. Né? Então, é como se o sujeito e essa cena representasse uma colagem, uma suspensão do sujeito e fossem a pura realidade. Né? Então, é como, bom, a realidade é tão terrível, né? A realidade é essa, e não tem nenhum espaço de modulação ou de separação do sujeito em relação ao acontecimento. Né? Então, e a gente já foi percebendo que, na verdade, ele não tinha excesso de realidade, tinha um excesso de fantasia. Né? Ou seja, havia, assim, uma ficção, né? Mas que um dos efeitos da violência era justamente essa, de uma ficção que paralisava o sujeito num lugar, né, onde ele era gozado pelo outro. Né? Então, o sujeito se deparando com o outro como absoluto nesse sentido, como absoluto portador de um gozo, onde ele não tinha nenhum espaço para se pensar perante essa potência do outro, né, onde não tinha nenhuma modulação nesse gozo do outro. Né, então, nesse sentido, né, eu gosto do Pujol, quando trabalha essa questão que vai chamar da potência enlouquecedora do traumático. Né, ou seja, o sujeito chapado, né, horizontalizado numa versão única de realidade, né, e submetido como uma vítima, né, do gozo do outro. Então, como fazer tramitar, né, essa dimensão desse traumático de tal forma que se desse algum espaço, alguma separação do sujeito desta cena para que ele pudesse ter um lugar de fala. Né? Não numa fala automatizada, né? Não numa fala objetiva, mas uma fala de um sujeito que se pensa e que constrói uma narrativa, então, sobre si mesmo. Né? Então, essa né, foi uma das questões aí que nos colocava, né? Então, a questão não era a falta de demanda, a falta de interessamento, mas era essa dimensão dessa colagem do sujeito ao acontecimento. Daí a gente começou a ficar meio preocupado de ser identificado, né, aquela noção do diagnóstico do estresse pós-traumático, que é um diagnóstico muito presente na psiquiatria, né, e que não nos parecia interessante. Por outro lado, a gente estava mexendo com a dimensão de trauma. Né? Então, houve um certo tempo para a gente poder se posicionar em relação a essa questão. Né? O Didier Fassin, né, que é um pensador dessas questões Foucaultiano, que vem e que batia, né, muito incisivamente contra uma certa ideia de pensar os sujeitos como traumatizados, né,
nos ajudou a pensar, né? Um autor fora da psicanálise, mas que ele vai, e a gente daí vai se localizando nessa questão, quer dizer, qual o problema de pensar no acontecimento traumático, né? A ideia é que pensar o acontecimento traumático colocava o sujeito como vítima de um acontecimento traumático, né? E o que despolitiza o acontecimento, quer dizer, não interessa que tem guerra, interessa que a guerra traumatiza determinadas pessoas, né? Determinadas, então as outras que são suficientemente fortes sustentam um certo lugar, né? Os outros, né, sucumbem, né, ao acontecimento. Então, como se o acontecimento tivesse ou uma potência, né, única e homogeneizadora em relação aos outros, ou uma hierarquia, né, de quem suporta mais, né, o tanto de violência. Então, a ideia de acontecimento traumático não nos interessava, porque ela ancorava uma certa ideia de que o outro era vítima. E a gente sabe que a posição de vítima, né, não nos permite pensar um sujeito que escolhe, um sujeito, né, que constrói o próprio percurso subjetivo, né? Então a gente opta por dizer o acontecimento violento, né? Ou seja, a violência está no acontecimento e não e o traumático está do lado do sujeito, né? O traumático aqui não mais como uma situação específica, né? mas sim como o trabalho do sujeito, né, frente ao modo como ele é deparado com o troll, né, com o buraco, com o vazio, né, que habita a todos. Né? Então, aí, né, com essa virada na questão do traumático, né, como que está presente em Lacan, né, o traumático, então, como esse buraco e como o trabalho, quer dizer, um trabalho diferente do sintoma, né? Então, a formação do sintoma é um trabalho do sujeito diferente da formação do traumático, mas é um sujeito que está constituindo um modo de lidar com o acontecimento, né, sob a repetição, né, insistente daquele acontecimento. Né? Então, essa virada nos ajuda a pensar que, então, o traumático não vem do acontecimento, mas vem já de um trabalho do sujeito. Então, tem um sujeito ali, né, que produz um modo de lidar com o acontecimento, que insiste, né, em na sua repetição. Né? Então, a gente está falando de repetição, a gente já está falando de um certo gozo do sujeito, né? A gente está falando aí de uma certa entrada do sujeito no acontecimento, né? E não só um acontecimento que se cola ao sujeito, não permitindo aí um movimento do sujeito. Então a gente pensou, bom, mas então, se o traumático é um trabalho, quando ele começa? Né? Porque na hora da fuga, né, as pessoas se mostravam extremamente, né, rápidas, até porque a situação, a maioria das vezes, né, ou era rápido, ou, né, então tinha ali um movimento de um sujeito, de uma escolha, né, que na chegada, né, o sujeito se deixava, não conseguia bancar a sua escolha, se naufragava, né, diante da própria escolha que fez de fugir, de escolher pela vida. Né.
Então, né, o traumático comparecia justamente quando o sujeito já tentava visitar, né, a escolha feita, né, e se deparar com as implicações disso, né, seja com as perdas que ocorreram, seja com ter perdido tudo que lhe era familiar, né, a língua, os apoios, a cultura. Então, a questão ficava não o acontecimento que tinha sofrido, mas como o sujeito podia sustentar uma escolha que foi feita, né, e não, né, mais tomando a ele como só uma vítima daquilo que estava colocado, né. Então, aí a gente teve que trabalhar com as noções de alienação e separação, né, da escolha da vida ou da bolsa, né, que o Lacan vai trabalhar com essa noção de alienação e separação, né, que entre a vida e o sentido, e, de uma certa forma, essa escolha que foi realizada é revertida, né, e o sujeito fica paralisado, né, em relação àquilo ao processo mesmo que o permitiu, né, realizar essa escolha. Então, né, pensar aí, né, nessa questão de que separação, então, de que modo conduzir, né, uma separação e olhar de outro jeito, né, aquilo que ele deixou, né, e as consequências e implicações para ele, para a família, para o país, do seu ato, né? Então, essa que era a dificuldade, né? Então, a culpa, a vergonha, né, o remorso dos crimes cometidos, né, ou dos pactos sociais rompidos, enfim, ou de tudo que ele tem que fazer para permanecer vivo, essas questões que eram intocáveis, né, que são intocáveis e que não permitem que o sujeito se ressitue, que ele possa se ressituar no acontecimento e na sua narrativa mesmo, de quem é ele, como que ele se coloca. Então, nesse sentido, a dimensão traumática, ela vem a posteriori já. Ela vem a posteriori e não a priori, né? E pensamos, então, que, na verdade, tem uma outra dimensão da partida, né, que seria necessário de se processar, que era o sujeito, daí não partir de um lugar, mas retomar sua própria castração, ou seja, se partir, né? Se partir, se parir, se reconstruir, num certo sentido, né, para se ressituar na questão do sentido, né? Então, vamos dizer, se cria uma outra ideia, então, de uma intervenção clínica que, né, não é aos moldes de uma clínica ao longo prazo, mas que permite o sujeito encontrar, né, um ponto no acontecimento a partir do qual ele possa estabelecer um lugar para ele, né? Então, voltando aos dois exemplos que eu dei, quer dizer, o menino que fugiu junto com o irmão, ele conseguiu localizar ali a sua aflição no fato de ele não saber o paradeiro do irmão. Essa localização, né, de poder saber aonde estaria esse irmão, permitia a ele uma outra posição, né? Ou seja, começar o seu processo por ir atrás, né, de onde está esse irmão. O outro, né, que tinha pais professores, né, e que foram assassinados, era um rapaz bem jovem,
ele resolve, retomando um pouco, né, que tinha uma situação política ali que os pais estavam lutando, né, pela via da ideia dos professores, dos pais serem professores, ele retoma a ideia de estudar, né, para poder também se tornar um professor e para poder se inteirar melhor das situações, né? Então, esse é pela via do buscar uma escola, né, de poder fazer uma universidade, que ele poderia começar a ir esquecer, recalcar o acontecimento para poder dar seguimento a uma história, né? Então, vamos dizer, alguns fragmentos um pouco na linha do que a gente estava pensando, né, de direção de um trabalho, né, com essas pessoas. Uma questão que atravessou aí bastante as nossas reflexões também, né, que é delicada, né, é a noção de implicação, né? Por quê? Né? Porque muitas vezes a implicação do sujeito nessa questão era tomada como o sujeito se responsabilizar pela violência que ele mesmo sofreu, né? Quando, né, o que está em questão nessas questões, nesse tipo de situação permeado pela violência, ou nessa clínica do traumático, como a gente chama, né, que não seria pela via dos sintomas, seria, né, pela via dessa, o que está em questão é justamente poder barrar, né, esse outro totalitário e poderoso e completo e com sede de gozo, né? Então, na verdade, isso que se apresentava é como um campo simbólico, né, de referência, né, teria que ser justamente aquilo que cai, né, por conta do que estava ali, era uma aparente, né, ideia de um simbólico, né, mas que precisava ser atravessado, né, na sua incompletude ou no seu gozo e, portanto, né, de que tinha ali algo que não estava posto. Ou seja, mostrar o seu caráter imaginário, né, derrubando, né, e fazendo fundar o campo simbólico de um outro lugar, de um outro jeito, né? E nesse sentido, né, uma das coisas que a gente tem também se deparado quando está em jogo uma reconstrução, né, do campo simbólico que norteia, é algo que se pretende, que não se faz sozinho e muitas vezes não se faz só na clínica 2 a 2, né? Então, a gente tem pensado muito nas estratégias coletivas, né, de lidar com as situações de reconstituição de um campo simbólico, né, onde o sujeito não faz isolado, ele faz no laço com o outro, né? Enfim, então aí é um outro campo que eu vou deixar para falar depois, mas só para dar uma provocadinha de que essa dimensão coletiva de trato com as questões traumáticas, né, de restituição do campo simbólico sobre outras vias, é algo que nos intriga nesses atendimentos. Então, enfim, eu vou ficar por aqui para a gente, com isso, começar a nossa conversa de hoje. Continuar, né? Eu disparei. Nossa, gente.
Então, Miriam, eu adorei os textos. E o que você está trazendo agora, assim, tem ali bastante... Foi assim... Bom, ali tem explicado uma série de coisas, né, disso que você está trazendo agora de uma forma mais condensada. E então, eu primeiro colocar alguns pontos que eu acho que você pode voltar a falar, né? E a gente vai depois entrando na discussão com os outros, né? Que é assim, algumas coisas. Para mim, essa ideia de clínica e política, eu fiquei pensando, poderia ser essa própria ideia de deslocamento da condição de vítima para essa condição de se contar, né? Então, a condição de... A clínica, a política tendo esse valor de clínica, ou a clínica como valor de política, aí isso que eu gostaria que você... sendo da ordem dessa passagem, né, dessa condição de deslocamento. E aí voltam os termos, né, o deslocamento que estaria em jogo, pelo menos algum dele, um central seria essa condição de se contar, o que já tira o sujeito dessa condição de silenciamento que você marca, né, em vários momentos, né, essa dimensão traumática enquanto silenciamento, né? Então esse é um ponto que eu acho que é interessante, você falou, mas enfim, se é isso mesmo, se eu estou apreendendo essa coisa. E outra, que em algum momento do texto, que agora eu não localizei, você fala de uma ideia de passador da cultura. E eu queria entender um pouco por que o termo passador, porque para a gente, enquanto remetendo à dimensão, vamos dizer, de passe, é isso que está em questão? Né? O termo passador veio por aí, ou vocês pensaram nesse termo, né? Porque aí eu fiquei pensando, o que seria o passador da cultura, né, nesse contexto, né? Se você pudesse retomar isso, né? E eu acho assim, eu fiquei assim surpresa com a forma com que isso, com o lugar que essa experiência acaba tendo mediante essas reflexões, né? A experiência, assim, principalmente porque quando você pensa em alguém que sofre um trauma, né, no sentido da violência, aí pensando qualquer ordem da violência, eu fico imaginando, isso toca o sujeito em alguns pontos que tem exatamente relação com essa condição estrutural dele, da história dele, naquilo que ele se fez, né? Então, evidentemente que o lugar que ele é fixado, que ele é paralisado, não é o mesmo numa escala dos outros. Por exemplo, cada um vai ter o seu ponto, né? E daquele acontecimento, naquilo que lhe rebate, tem um espaço. E eu estou entendendo, quando você fala que há um colamento, é que o que o sujeito tem que achar de volta é esse ponto, que que criaria o espaço que não, vamos dizer, que dá o contorno daquele trauma naquela condição, né? Porque, vamos dizer, não é mais da onde ele fugiu, é o que ficou daquela situação no qual ele se perde, necessariamente, né? Eu entendo que o traumático vai ter essa coisa de se perder. E aí que vai ter que... Ou ele vai naufragar nisso, ou ele vai se achar nessa situação, né? Então, não sei, eu achei assim, muito rico poder oferecer esse tipo de trabalho, né? Porque é alguma coisa que para eles, eu fiquei vendo, como é que eles vão demandar isso se eles estão nessa condição? Eles não têm condição de demandar isso, né? Eu achei assim uma grande sacada isso, eu achei muito legal. Enfim, só para começar, você volta. Já prefere responder e passar para as questões? Ou... Não, vamos conversando, senão também acho que
questões que ela coloca já são várias, né? Tem vários pontos, né? Então, você falou da questão clínico-política, a segunda que eu estou... a do passador, né? Então vamos começar por essa. O passador, na verdade, é uma expressão que vem do Assum, né? O passador da cultura. E que é muito cara no sentido de que o que está em jogo, o que ele vai trazer, né, é que, vamos dizer, as sociedades em crise que começam a discutir muito de que forma que se transmite a cultura, né? E que a cultura se transmite de uma... e aí, vamos dizer, entra dentro de um tema que também articula sujeito e história, e o sujeito e a construção da sociedade, né? Então ele vai dizer que as situações com os imigrantes, eles nos ajudam a entender, né, como o sujeito e o que o sujeito passa de uma cultura, né? Que a gente pode pensar, ele pode só passar a dor, né? E daí é a dimensão que a gente diz desse traumático, onde ele traz no corpo uma dor que não passa, como, né, essa posição melancólica dessa dor sempre presente, que não passa, que ele não diz, mas que está retratado no seu corpo, né? Ou ele pode ser passador, ou seja, ajudar a fazer a passagem de um lugar para o outro, né, de um tempo para o outro, de uma questão para outra. Então, aí ele é um transmissor, e daí esse é uma questão de pensar um sujeito que está testemunhando o processo de construção de uma história, né? Então, ele tem um lugar fundamental dentro da estrutura social. Então, né, grande parte das pessoas perdem o sentido das suas vidas, né? E essa ideia dele como um transmissor, um passador, né, vem da ideia de que é fundamental a experiência que ele vai transmitir de como, né, do que aconteceu, né, da densidade de um acontecimento nas suas múltiplas questões, como que envolvem interesses, como envolvem territórios, como envolvem pessoas, como envolvem modos de gozo, e que tudo isso, né, fica perdido se ele não se mantém como alguém que pode, né, transmitir a sua experiência. Então, acho que ele vai ter... Eu não tinha pensado nessa noção do passe, né, mas... Mas é interessante fazer essa articulação que você fez, né, como pensar, de uma certa forma, de uma apropriação de um lugar, né, de uma implicação no lugar dele, nesse sentido, né, desse lugar que resguarda uma memória, né, e a história. Não sei se foi nessa linha que você pensou, mas acho legal depois desenvolver isso, né? Bom, a questão dessa articulação clínica-política, a gente hoje estava de novo debatendo isso, né? Por isso que a gente está rindo. É um desafio, né, pensar de que, vamos dizer, a escuta, ela tem uma dimensão política, né? Ou seja, não se escuta qualquer coisa, né? Não deixa de ter implicação, né? E aí a gente vai estar, né, brigando, né, no sentido, o que resiste mais? É o trauma na sua potência e, portanto, os efeitos da violência, ou a condição de sujeito que está ali posta e que precisa para se tramitar, precisa de um lugar de escuta. Então, né, acho que a ideia de uma clínica que é também política é no sentido de que a história do sujeito e a história da sua comunidade se atravessam,
né? E no sentido de que, se ele é, então, um transmissor da cultura, e ele vai poder dizer que a construção do seu campo social não foram só as maravilhas que a história oficial conta, né, mas os embates todos, as perdas que estão, né, envolvidas nesse processo, né, então ele tem ali uma dimensão que é da historização dele em relação ao desejo, mas tem também, né, uma faceta que é estritamente política, ou seja, a gente está falando de cidadãos, de cidadania no sentido de um sujeito que constrói o espaço que ele habita, né? Então, não é cidadania estrito sensu, mas nesse, né, vamos dizer, nesse ponto específico, né, de uma articulação com o campo social e político que ele está vivendo, né? Mas é um tema arriscado pôr a clínica junto com a política, né? Eu sei disso, mas insisto. Mas o que eu achei interessante foi que ele, a forma que está colocado esses dois termos, ele está assim muito ético no sentido assim, porque está em cima da escuta, né? Uhum. Então isso que eu achei interessante, porque é a escuta que vai articular e vai dar a isso a condição política, né? Isso que eu achei assim. Virada. Então, um sujeito poder rearticular sua posição de fala, isso não é político? Né? Então, nesse sentido que. Aqueles que desejarem falar, basta levantar a mão, mas antes de passar a palavra, eu queria ver se a Cristina e a Taeko não gostariam de fazer algum comentário, porque, afinal de contas, são duas colaboradoras e diretamente ligadas ao projeto. Bom, eu participo do projeto como supervisora da equipe de psicólogos, né, e de estagiários que atendem na casa. Acho que tem acho que, né, só destacar um aspecto que é esse da demanda, né, de como essa demanda chega. A gente não tem uma sala, por exemplo, de atendimento na casa do imigrante. A gente atende, né, estou me colocando na equipe, a gente atende no espaço da casa. As pessoas passam, transitam, né, a gente tem períodos onde tem muitas crianças na casa. Tem uma sala de atendimento de grupo ali para reunir as crianças, mas nem sempre é nessa sala, enfim. Então, muitas vezes, responder um bom dia em francês dispara uma conversa, né? Então, acho que é muito interessante pensar como é que essa demanda chega para a gente, né? E que escuta é essa que se põe em marcha, né? Para aspectos que eu acho que são muito... acho que vão dizendo da singularidade da história de cada um. Quer dizer, tem um traumático que atravessa, tem um acontecimento violento, mas tem uma singularidade naquilo que nos chega, de cada um dos moradores. Então, eu estava pensando nisso porque a gente tem um dispositivo, né, que vem sendo construído há algum tempo, há uns 2 anos, que são reuniões com a rede, né, que cuidam dos imigrantes. Então, a rede de saúde, enfim, a gente tem uma reunião mensal com a equipe da Missão Paz, que é quem coordena lá o trabalho da casa, a nossa equipe, enfim. E é muito interessante, porque muitas vezes esse discurso que está endereçado ao médico por conta de um sintoma, ou que chega para assistente social, que eu preciso do meu documento, né? Como é que a gente escuta essa mesma história, né? Então, eu acho que tem acho que uma particularidade mesmo, e que muitas vezes essa história que chega como eu preciso do meu documento, né, se desdobra nessa singularidade, nessa história recontada, enfim, nesse ponto que volta a ser acessado e que pode ser acessado e processado de uma outra maneira. Então,
enfim, acho que é um trabalho bem rico, assim, bem empolgante. Assim, acho que a Raona, né, que já atendeu na casa também pode falar um pouco, a Taeko que, né, tá desde o começo, né, enfim, mas acho que é isso. Taeko. Bom, eu não sei exatamente o que falar, né, porque eu estou mergulhada hoje em dia, né, mergulhada mesmo, né, em um outro tipo de trabalho, um pouco diferente, né, do que a Miriam, né, e a Cris e o pessoal fazem na Casa do Migrante. Porque eu estou numa outra instituição chamada Cáritas, né, que faz acolhimento aos solicitantes de refugiados e a solicitantes de refúgio. E o ambiente também é um pouco diferente, não digo totalmente, mas as demandas são diferentes, o ambiente, sabe, uma série de, apesar das mesmas pessoas, né, serem as mesmas pessoas que estão na Casa do Migrante e vão na Cáritas, porque a Cáritas realmente é um lugar de demanda, né? É um lugar de proteção, porque a Cáritas acolhe, né, o solicitante de refúgio, né, em 4 níveis de proteção, assistência, dando abrigo, alimentação, integração e saúde mental. A saúde mental é a mais complicada porque é uma área totalmente indefinida, né? E a gente trabalha por projetos e a cada pessoa que vai no projeto tem uma ideia diferente do que é saúde mental, né? Então, dá uma confusão danada. É uma confusão. Eu não sei exatamente como definir hoje, né, qual é o nosso trabalho lá. Eu estou, assim, um processo de experiência muito rica e muito angustiante, né? Mas, assim, eu não parei ainda para refletir e pensar como a Miriam faz. Aliás, né, ouvir hoje foi muito interessante, para essa ideia do passador, que eu não tinha pensado. Depois de 10 anos, 15 anos, né, ouço a Miriam falar do passador, que isso estava lá desde o começo comigo, né, na questão da transmissão da cultura. O que se transmite? A dor. Né? No começo eu só pensava nisso, na transmissão da dor, né, do sofrimento, dos migrantes, dos imigrantes, dos emigrantes, né? Eu também fui deslocando, né, da formação em psicanálise, está aí a Célia, né, que testemunha nossos grupos de estudos, né, com o Alejo. Passei depois para a migração, né, com um trabalho mesmo com sintomas, principalmente dos imigrantes brasileiros do Japão, né, com sintomas muito sérios, né, muito complicados. E depois passei lá para a Casa Migrante, já trabalhando com outros tipos de imigrações, né, e agora com refugiados. Eu fui deslocando, né, e ainda vou continuar deslocando. E ainda não parei ainda para pensar, né? Mas se eu for falar isso, eu não vou parar de falar, porque é bastante complexo, né? Eu não sei nem por onde começar, porque é realmente uma outra experiência trabalhar na Cáritas, né? Porque tem 2 níveis lá. Você pode trabalhar a nível da clínica, vamos dizer, do ambulatório, né? Falando propriamente em saúde pública, né, nesse sentido, como você pode trabalhar na atenção psicossocial, né? No momento, eu optei pela atenção psicossocial. Por quê? Porque a moradia, a alimentação, a miséria, a pobreza, os traumas em geral atravessam. Então, eu optei pela atenção psicossocial neste momento. Mas também existe espaço, né, para o atendimento, eu digo, ambulatorial, né? Exatamente, justamente porque está lá a Flávia e a Ana Gebrim, que estão no grupo, que estão dando esse outro contexto. É possível, né? Mas no começo foi muito confuso. Aliás, é sempre confuso, né? É sempre confuso mesmo, né? Porque as demandas são muitas, né? E as demandas, em princípio, não são de traumas, né, de violências, são de casa e comida. Eles não têm onde ficar, né? Não têm onde morar, não têm o que comer, né?
Esse é o grande problema hoje que nós vivemos lá, né? Agora, essas narrativas vêm de formas diferentes, né, do que da casa do migrante, porque na casa do migrante eles são mais estabelecidos, eles têm mais um tempo, eles têm mais coisa, mínimo, ainda precisa de mais tempo, mas lá na Caritas eles vêm no imediato. Eu quero proteção, amparo, proteção, abrigo, comida, etc., né? E aí vem com uma narrativa pronta para, né, para sensibilizar, né, principalmente porque se trabalha muito com advogados lá, né, porque tem essa questão da proteção que é feita pela análise feita por advogados, né? Então vem aí com uma narrativa pronta, né? Eu me acostumei até, né, a diferenciar, tentando diferenciar. É muito difícil, mas quem é aquele que está com uma narrativa pronta e aqueles que estão, sabe, submetidos realmente a experiências traumáticas e vêm com isso, né? E também, né, nesses 1 ano e meio, quase 2 anos, 3 casos de psicose. Difíceis, muito difíceis de identificar. E eu digo sempre, até para os psiquiatras que passam por lá, não façam diagnóstico, vocês vão errar. Não é lugar para diagnóstico. Por causa dessas implicações culturais, traumáticas, tudo. Você erra. Mas, diante de 3 casos, estou pensando que se trata de psicose, mas de formas que você não identifica pelos sintomas. Não dá, né? E nem pelas formas, por exemplo, que a gente conhece na psicanálise. É uma coisa muito sutil. Somente a experiência, sabe, do dia a dia, na convivência, na vivência, que a gente começa a perceber, né, o que está ocorrendo. Mas é muito difícil. Acho que a Cris, a Miriam já sabe disso, né? Se na casa do migrante já é complicado, você imagina quando você vê pela primeira vez, né? O que está chegando agora são mulheres com crianças grávidas e com histórias, né, de violências traumáticas, etc. Mas a gente percebe uma coisa: eles querem ter filhos no Brasil. Chegam com 8, 7, 9 meses, né? E os maridos mandam para frente, pela frente. Depois ele chega e fala assim: meu marido chegou. Depois você disse que não tinha marido, né? Da onde surgiu isso? Então, são muitos casos muito diferentes. A gente não consegue, sabe, estabelecer quem é quem nesse princípio. Então, a regra, né, dessa instituição é acolher todo mundo. Não importa que sejam vítimas de tráfico humano, se sejam imigrantes, se sejam refugiados, seja quem. Então, a gente, em princípio, acredita em tudo do que eles estão falando. A gente vai levar muito tempo, né, para verificar realmente quem é refugiado, quem não é, quem é imigrante, quem é... Bom, gente, eu não sei o que falar mais, porque senão eu vou falar muita coisa, tá? Primeiro, queria agradecer a Miriam, porque eu sempre aprendo muito com vocês, assim. Eu aprendo muito com a sua fala. Eu acho uma fala sempre muito generosa. E da casa, tem uma coisa que sempre ficou para mim, porque também me remete a um trabalho institucional, que é como é que a gente vai inventar uma modalidade, um tipo de escuta de quem não está demandando uma escuta, né? Então, a minha experiência institucional está num recorte com crianças em situação de rua, que a princípio não estão fazendo uma demanda direta, assim, né? Mas na medida que você circula pela cidade, como é que você sustenta um tipo de presença para que aconteça algo, assim, né? E na casa do migrante, acho que dá para se aprender muito sobre isso. E aí a minha questão é essa, assim, né? Então, se com os imigrantes tem esse recorte dessa experiência, né? Muitas vezes, como você falou, Taeko, os sujeitos vão para lá e muitas vezes eles são colocados numa situação onde eles têm que fazer quase um espetáculo, contar dessa situação de uma forma, enfim, dramática, talvez, mas porque dessa forma eles sacam que eles conseguem conseguir algumas coisas que são de direito, né? E se eles não falarem dessa forma, talvez eles não conseguissem, assim. Então é quase uma sacada deles, assim, que dessa forma eles conseguem. Pelo menos essa é a leitura que eu faço. Me perdi.
E olha só, me perdi mesmo. A demanda que você estava falando. Sem demanda direta. Sim. E aí, como é que a gente inventa uma modalidade, então, que se faça... Agora eu lembrei. Então, tem essa especificidade da clínica com imigrantes. E tem várias outras clínicas, né? Então, se você pensar com a criança em situação de rua, enfim, com outras populações, a minha questão, por fim, tem a ver com a clínica do traumático. Assim, se a gente pode considerar uma clínica do traumático ou uma clínica do sujeito que vai se adaptando às condições a que o contexto apresenta. Assim. Então, seja na rua, seja na casa do imigrante, seja em albergue, seja em abrigo, CAPS. Se não se trata de uma clínica do sujeito formalizada assim, com esse nome, assim, se a clínica do traumático, se é esse nome mesmo que a gente dá. Essa é uma questão. Eu também quero agradecer e foi um duplo prazer, além de escutá-las, esse encontro com vocês de outras épocas e hoje. Mas a minha pergunta é muito simples. Como é que vocês fazem com a questão da língua? Super simples. Que língua vocês conversam? E eu acho que eu vou pegar a carona no que a Célia estava apontando, da questão da língua, para poder, assim, gostaria que você, não sei se você pensou, mas que o Lacan coloca que a entrada na linguagem é o que é da ordem do traumático, que, na verdade, pela hipótese lacaniana, a gente não teria nada do ambiente, nada que poderia ser considerado, na verdade, como traumático. Não importa, na verdade, o ambiente, mas o que importa é como a entrada da linguagem se dá. E esse trabalho está me lembrando muito o trabalho de história oral, né, que é feito para recolher justamente os depoimentos dos excluídos, né, contra as versões oficiais de história, né? Tem todo um trabalho aí que é feito lá na USP, que tem um núcleo, inclusive, relacionado a isso, que eu acho que é muito interessante. Não sei como poderia haver... Como? A clínica do testemunho? Não é a clínica do testemunho, é um trabalho coordenado pelo José Carlos Sebe Bonmeirre, que teve na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, há algum tempo, e que recolheu, fez um trabalho sobre a história dos brasileiros que se estabeleceram nos Estados Unidos, né, porque Colômbia é um grande centro de história oral, e ele tem alguns livros onde é interessante, tem teses muito, assim, ricas, né, onde, na verdade, vai se dando um tratamento para o sujeito ao fazer entrevistas repetidas, totalmente livres com esses sujeitos. Tem uma pessoa que fez uma tese sobre um imigrante, enfim, que veio judeu, né, que veio do campo de concentração, e, na verdade, ela atendia a filha desse sujeito, que era abusada pelo pai. E, a partir de um determinado momento desse atendimento, ela solicitou se poderia, na verdade, fazer o trabalho de história oral. E, a partir disso, ela vai fazer toda a tese, e com entrevistas com o pai dessa paciente. É a Sônia Novinsky que fez esse trabalho. Assim, enfim, tem... Enfim, os mais variados temas, é muito interessante. Então, eu fiquei pensando que pode ter uma articulação né, na verdade, como um tratamento, um método até de recolhimento desses, enfim, de tudo que é da ordem de que não está registrado oficialmente, né?
E eu também fiquei pensando a questão da oralidade que está privilegiada, né, nesse tratamento, e como fica a questão da escrita. Aí um pouco sobre o mesmo tema, mas do ponto de vista lacaniano, a questão da letra, a importância disso. E eu, coincidentemente, semana passada, tive um encontro e comprei um livro, assim, impulsivamente, sobre abrigos. Né? E nesse livro foi interessante que existe todo um trabalho e projetos que são feitos com crianças abrigadas no sentido de construção escrita junto com o outro de um álbum da história. Então são crianças, por exemplo, ou que não se sabe. Enfim, a criança é largada na rua, né? Alguém recolhe, ela vai parar no abrigo. Como que se constrói minimamente para essa criança uma condição que permita que essa criança se constitua como sujeito. Então, é o bombeiro que encontrou, é o médico que atendeu no hospital, vai se recolhendo, e com as crianças maiores elas também vão, é fotográfico também, né? Então é muito interessante. E tem um outro projeto que eu achei maravilhoso que chama Correspondentes. E nesses correspondentes tem uma pessoa que vai se corresponder com alguém do abrigo, né? Uma criança totalmente num caráter anônimo, durante um ano, um compromisso de um ano, e a cada 20 dias essa pessoa, enfim, vai receber cartas, né, desse correspondente, vai mandar carta, e tem intermediação do projeto no sentido de deixar certos parâmetros estabelecidos. Então, eu achei que, quando eu fui te ouvindo, eu fui juntando todas essas coisas, acho que eu estou um pouco excessivo, mas que eu achei muito interessante, né? Enfim, como trabalhos. Eu, escutando sua fala, eu fui lembrando muito também do meu trabalho. Eu trabalho no Cabos Infantil da Sé e trabalho também com crianças em situação de rua. Chamo Fernanda. Na verdade, tiveram muitas coisas da sua fala que eu fui pensando lá no trabalho, mas quando eu chego lá no CAPS, a situação política que está lá é a questão da demanda mesmo, porque anteriormente, antes da minha equipe chegar, tinha outra equipe e que acreditava-se que as crianças em situação de rua não tinham demanda para a saúde mental lá para o Cabos Infantil. E aí essa questão ficou por muito tempo ali com a gente, em discussões e atravessando o nosso trabalho. Quando a gente foi se aproximando, a gente foi vendo que tinha muita coisa ali a se fazer com as crianças e com os adolescentes. Fiquei pensando num caso que foi muito emblemático para a gente lá e mobilizava a equipe muito, e acho que tinha a ver assim com tanto de uma destruição assim dele, e ele também se apresentava destruindo o serviço, tipo, destruindo todo o laço que ele fazia. Estou pensando também ali no centro tem uma peculiaridade de aparecer crianças de todo São Paulo, né? Então é um pouco parecido com isso que você está falando da migração, assim, né? Que tem um monte de situação de violência que vai fazendo eles deixar os lares, né? Tipo, lares violentos, muitas questões vão saindo ali de onde eles habitavam, do território que estava habitando, e ir lá para o centro. E, na verdade, voltando ao caso que eu estava falando, acho que a gente foi vendo que a questão ali era um lugar de escuta para esse sujeito, e aí não foi uma escuta tipo do jeito que a gente achava que seria, individual, na salinha e tudo mais. Isso gerava muita angústia também para a equipe ali, porque ficava pensando, não, a gente não está fazendo nada. E acho que eu queria escutar um pouco mais das estratégias coletivas quando você menciona isso, porque a gente sabe que não foi um pouco isso, assim, né? Foi em outros espaços, não foi ali no individual, foi no espaço mais coletivos que foi fazendo mudança nesse adolescente. E acho que é isso. Eu queria juntar duas questões em cima da sua provocação. A primeira é que é um tema recorrente em trabalhos que lidam diretamente com os excluídos socialmente, né? É uma preocupação, melhor dizendo, de que sobre quem demanda, né?
E é uma preocupação legítima, porque, afinal de contas, caso não exista esse tipo de interrogação, cai-se no assistencialismo. Mas, em contrapartida, eu acho que é também uma questão, de certa forma, eu entendo, superada, ao meu ver, né, em se tratando da psicanálise, porque quem demanda para o psicanalista não é necessariamente aquele sujeito que se dirige a ele através de uma demanda. O Lacan tem uma frase muito emblemática nesse sentido. Ele diz: pela demanda eu criei a oferta, pela oferta eu criei a demanda. Então, o fato de haver psicanalista implica em que, se ele se autoriza como tal, em ele poder reconhecer as questões sintomáticas da sua época e criar estratégias de aproximação. Então, digamos assim, que isso é, de certa maneira, inerente à função do psicanalista, tendo em vista que o psicanalista não se confunde com um profissional que está lá no lugar dele, que funciona somente quando alguém telefona para ele. Né? Porque, por isso é mesmo que não é uma profissão no sentido formal. Né? Então, eu acho que essa é uma questão importante, porque é nesse sentido que eu considero uma questão superada. Assim como considero uma questão superada também essa discussão clínica e política. Porque se tem um trabalho que mereceria que não se detivesse nisso, é o seu. Assim, eu acho que você deveria ser instigante com outras questões, porque o seu já nos instiga suficientemente, mostrando que clínica é política, porque se tem uma apreensão errada da política, essa de que da política no sentido da polis. E o seu trabalho, ele vai diretamente ao ponto quando ele mostra que a política é o ato que engendra novos laços. Então, nesse sentido, a psicanálise é a política, porque ela engendra novos atos. Agora, que você tem razão, no sentido de que, a depender da forma como o psicanalista lida com a sua função, ele haverá de se aproximar dessas questões da sua época, permitindo o advento de atos e novos laços, ou não. Ou ele ficará sentado lá no consultório dele, mas ele ficar sentado no consultório dele, achando que ele é psicanalista, na hora que o cara procura ele, isso é uma deformação, isso é que não é falado. Concordo. Essa questão da demanda, né? Eu só posso falar que é curioso. É curiosa a situação que me encontro lá na casa, na Caritas, né? Porque se eu falar que não tem demanda, não é verdade, né? E que as pessoas nos procuram. Claro que a saúde mental é um pouquinho instrumentalizada, né, para conseguir outras coisas, né, comida, roupa, essas coisas. Então, eles vêm a nós como chorando, né, coisa assim, porque eles precisam de alguma coisa. Mas tem uma demanda, sim, né, que eu não consigo ainda definir. Não vou falar que seja uma demanda, né, como você colocou, uma demanda de análise, né, ou de uma demanda terapêutica, uma demanda, sim, nesse sentido clássico, com qualquer linha da psicologia, né, ou da psicanálise. É uma demanda sutil, né? E a gente estando presente lá, se mostrando, vamos dizer, atuando de uma certa forma, vem a demanda, né? A gente nunca sabe que demanda é essa, né? E na verdade, a resistência vem da gente. Vem muito, porque chega uma hora que você não aguenta. Eles ficam continuamente, né? Eles vêm te procurar, mas chega uma hora que você vai dispensando. Fala, não, vou encaminhar. Porque aqui não é lugar de terapia, vamos dizer. Lá eles falam muito isso, né? Aqui é um lugar, sei lá, de acolhimento, né? E a gente mesmo vai dispensando, sabe? Porque é pesado, vamos dizer, né? Porque a demanda é muito forte. Quando há uma demanda, a demanda é quase que, vamos dizer, quase absoluta,
né? Eu posso até citar um exemplo agora, muito de leve essa demanda, né? Foi muito engraçada, vamos dizer, eu não sei falar outra palavra, eu estou achando engraçada, mas foi uma mulher de Camarões, 32 anos, né? Homossexual, né? Ela vem no primeiro encontro, ela é encaminhada pelo pessoal de acolhimento, né? Ela fala muita violência, né? Porque a perseguição lá é brava, né, para os homossexuais, e ela fala de torturas, muitas torturas, né? E realmente, né, rejeição da vizinhança, da família, né? E a tortura provavelmente são desses homofóbicos ou da própria polícia. Ela não entra em detalhes quem são os torturadores, mas eu também não pergunto, né? Porque a temática é muito forte, né? E aquele dia também estava meio perturbada também, porque tinha um palestino também para atrapalhar, o refugiado palestino lá, né? Eu mandei para a Luciana, que é a psiquiatra, né, para ouvi-la. Falei, não, eu não ouvi direito, né, Luciana, atenda esta mulher, porque eu não consegui escutar direito, né, e eu não consegui realmente me concentrar. Ela vai para a Luciana, marca direitinho, não fala uma palavra da tortura, não fala uma palavra sobre a homossexualidade. Eu achei muito esquisito, né? Por quê? Aí eu ligo para ela, peço para ela retornar. Não, eu vou. Falei, achei que ela não ia. Veio, né? E a temática, eu falei, não vou entrar na questão da tortura, né? Porque isso aqui é a porta da entrada. Mas a homossexualidade, né? Aí ela se abre inteirinha, sabe? Conta toda a experiência dela, como ela começou a questionar a própria sexualidade. E a sexualidade não aparece naquela instituição, que é uma instituição católica, né? Parece que a sexualidade não aparece, mas vem pela via da homofobia, inclusive, né? Das vítimas, né? Da homofobia. Eu falei, mas por quê, né? Por que ela fala comigo e não falou para a Luciana? Existe uma questão, que é a mama que está ouvindo, né? Né? Elas se abrem comigo, por causa da idade. Né? Tinha um lá que me chamava o tempo todo, mamã, sabe? Agora, qual a demanda? Né? Mas alguém, bom, eu sei lá qual é a demanda, mas de qualquer forma estava lá para escutar, né? E essa é a questão, né, de saber onde que está a escuta. Isso que é muito difícil, né? Por exemplo, chega um colombiano, fala, eu fiz parte do exército. Falei, pelo amor de Deus, você fez parte do exército, já foi algoz também. Ouvir as torturas, tudo bem, né? Ouvir uma vítima, mas ouvir o algoz é muito difícil. É muito difícil. O que eu fiz? Né? E há muitos colombianos que aparecem, né? Os colombianos geralmente são as duas, são algozes e são vítimas, né? E aí é duro de ouvir. Como chegou também um bengali de Bangladesh. Eu fiz coisas ruins também. Falei, então fala das coisas vítimas. Você sabe, aí, sabe, porque a gente tem isso, a resistência é nossa mesmo. Porque a gente não aguenta, né? É muito, é um excesso. É um excesso que caracteriza essa escuta. Né? É muito um excesso, porque transborda qualquer possibilidade da gente raciocinar. Naquele momento é muito difícil ouvir, né? E principalmente quando se fala em língua estrangeira, geralmente é francês ou inglês, né? E árabes, por exemplo, árabes tem que entrar com tradutores. Ou eles falam inglês, um pouco de francês, ou tradutores, né? Intérpretes. E geralmente intérprete não deu certo. Né? Por enquanto, não, porque a gente nem treinou, não tem treinamento nessa linha. Árabes, né? De origem árabe, palestinos e sírios, né? Que é outra população. Né? É outra população que a gente tem que pensar em quem está escutando e como. Né? Nesse sentido, eu acho, né, Miriam tem muita razão, de a gente tem que levar em conta a história.
né? A história, não só a cultura, a história, tudo o que eles estão sofrendo lá. Ou sofrendo no passado, porque o palestino, o refugiado palestino, é refugiado antes do nascimento. Família refugiada desde 1948. Então, qual a experiência que ele tem de refugiado não é comum, não é igual às dos outros. Né? São situações muito diferentes, que a gente está precisando tem que ficar muito atento. Né? Agora, como fazer isso? Bom, acho que vocês já estão trazendo inúmeros elementos bem interessantes, né? Pensei em organizar um pouco pela linha da demanda, porque uma das formas que a gente nomeia como traumático, a clínica do traumático, é justamente essa falta de endereçamento, né? De um sujeito que está, ele, vamos dizer, testemunha na própria existência e não consegue endereçar um pedido. Então, nesse sentido, nas crianças em situação de rua, muito parecido, né? Acho que eu venho desses trabalhos, por isso também que pude um pouco trabalhar por essa questão. Fica parecido com outros casos, por exemplo. Também venho de uma história de ser analista de criança e adolescente, né? Então, cansei de ver a criancinha esperneando e os pais trazendo uma criancinha que esperneia. Mas tem uma diferença, porque nesse tipo de atendimento, tem alguém que está endereçando uma demanda, né, pelo outro. Quando aqui, né, tem mais isso que eu chamo já, vamos dizer, uma posição em que narcisicamente o sujeito não consegue nomear como sofrimento aquilo que lhe ocorre, aquilo que passa com ele. Né? E isso é extremamente mortífero para o sujeito, né? À medida em que ele, de alguma forma, se coloca como... naturaliza ou se coloca como um objeto, né, do gozo do outro, sem problematizar essa questão, e isso se traduz, vamos dizer, nessas situações de imigração, com aceitar o mínimo, com se deixar explorar, né, com, vamos dizer, dar seguimento a um certo modo de relação que foi estabelecido, e que a gente fala, poxa, o cara era um militante, né, importante no seu país, e vem aqui e se sujeita a toda sorte de questões. Tem algo que, né, que se desarticulou, né, naquele sujeito, e que, nesse sentido, né, caracteriza uma clínica que precisa de alguns dispositivos, né, que não estão necessariamente presentes quando o sujeito consegue, pela via do sintoma, trazer uma demanda sempre, não é, que tem que ser transformada numa demanda analítica, mas pelo menos tem um endereçamento, um estranhamento, à medida que esse sofrimento que eu tenho eu não preciso ter, né? Ele é um excesso, ele é um a mais, né? Alguém que pode minimamente me ajudar, né? Então, e que daí você pode, né, transformar numa demanda analítica. Então, vamos dizer, o que faz pensar, né, numa clínica que precisa de alguns dispositivos, né, como esses, né, que a Cris está falando, que a Beck está falando, de você ir até o sujeito, né, você provocar com a sua presença, né, o Mauro bem colocou, né, a gente brincava, o estrangeiro na casa do imigrante era a gente, né? Nós somos os estrangeiros aqui, né? Nossa, o que você está fazendo aí? Quem que é? O intruso, aquele que está provocando
perturbando uma ordem, né? E é isso que a gente pretende mesmo fazer, né? Perturbar uma aparente ordem, porque não tem nada em ordem lá, né? Está tudo completamente em desordem, embora, né, o lugar seja super arrumadinho e nesse sentido tem um investimento importante, né, de acolhimento nesse sentido, né, da casa. Por outro lado, isso nos leva a pensar, bom, se não tem, né, se não tem uma demanda, nos leva a pensar o que eu estou fazendo aqui, né? Ou seja, qual é o desejo do analista que está ali né, e aonde que ele pega, se é o desejo de fazer o bem, né? Então, isso nos provoca a questionar, né, que lugar é esse que eu estou me propondo, onde eu não fui chamado, né? Então, até que ponto, né, como que eu vou... É uma coisa que sempre, né, a gente está pensando e pensando junto com as pessoas. E que lugar é esse que você... né, banca uma posição de que a sua presença vai fazer uma diferença e vai promover um certo lugar. Então, né, eu ia falar que isso tem também uma posição política, mas vamos pensar um pouco nessa... Então, a questão de pensar a clínica do traumático é mais para diferenciar essa questão do dispositivo, né? De que dispositivos a gente precisa, que foi muito pensado, né? Na clínica estrito sensu, né? Onde você tem um sofrimento delineado, você tem um pedido de ajuda, você localiza que esse sofrimento é psíquico e não é falta de comida, falta de documento, né? Então, você tem uma série de questões, embora a demanda ainda não seja analítica quando chega nessas situações, mas vamos dizer, um princípio de entrada na transferência, né? Você transfere ali para o outro um lugar de ajuda, que não se coloca ali de imediato. Então, que dispositivos vamos inventar? Né? Um deles é ir no lugar onde as pessoas têm, puxar a conversa, enfim, né? Coisas que não seriam admissíveis né, se você está pensando numa outra questão, né? Numa outra situação. E daí uma questão que a Taeko coloca, que é a questão do diagnóstico. Não dá para fazer diagnóstico antes da instalação de uma transferência. Então, todo mundo fica, por que você não fala? Bom, você é psicótico. Eu não sei. Né? Para você, na psicanálise, ao que me consta, para fazer um diagnóstico, você tem que estar numa relação transferencial. O diagnóstico é da relação. Se a relação não se constituiu ainda, não tem diagnóstico possível. Né? Senão, você está fazendo outra coisa que não é, né, uma escuta psicanalítica, uma intervenção psicanalítica. Né? Então, é nesse sentido, né, de tentar, pela ideia, acoplar, né? Eu acho que é uma clínica igual a outras, mas, né, por não ser tão habitual, a gente acopla o nome da clínica do traumático, o que pode criar alguns mal-entendidos com essa coisa do estresse pós-traumático, que não tem nada a ver com isso, né? Mas que provoca também essa questão de que traumático, né? Estamos falando, como a Cristiane colocou, bom, mas o traumático, para Lacan, é a entrada da linguagem. Ele falou também que o traumático é o throw, é o furo, é o buraco. Né? Então, e que, vamos dizer, é contornado, né, pela fantasia. Né? Senão ele é pura angústia. Né? Então, se você, né, não tem uma construção, né, da fantasia que sustenta o sintoma do qual o sujeito se queixa, né? Então, como você pode pensar essa outra construção, onde, né, a modalidade que te convoca é pela angústia?
né? E justamente essa angústia que se você não trabalha, te confunde, né? Então, isso te confunde, te deixa contaminada também pela angústia e, né, isso gera outro tipo de intervenção, né? Então, então, tem uma questão de um certo contorno, a angústia do outro, né? E a angústia que, né, o desamparo dos outros nos convoca como algo aí a ser trabalhado, não nessa dimensão, né, de responder a partir da angústia, mas de responder a partir do lugar do analista, a partir da escuta, né? Então, provocando o endereçamento, né? Então, enfim, acho que um pouco da ideia de clínica do traumático seria, tudo é clínica, mas para diferenciar um pouco os dispositivos. A questão da língua é bastante interessante, tem muita história aí, né? Porque a língua é linguagem, quer dizer, o sujeito tem a língua, mas não tem a linguagem, porque ele perdeu a polissemia da língua, inclusive na língua dele. Por outro lado, a familiaridade com a língua materna é algo, né, que, mesmo que você saiba só um pouquinho de francês, né, teve até um caso que o simples bom dia, né, teve um efeito em francês, né, teve um efeito para né, uma pessoa de ir atrás e tal, e até ensaiar outra língua, mas, né, nessa medida mais polissêmica da língua, que diz respeito à linguagem, de poder se articular de outro jeito, né? Então, tem alguns dispositivos, né? Bom, primeiro, o que a gente faz? A maior parte das pessoas sabe ou inglês, ou espanhol, ou francês, né? Então, a gente procura trabalhar na língua da pessoa que chega, o que nem sempre é possível, né? Chega um húngaro, né, já não dá. Chega um muçulmano, ninguém fala árabe, né? Então, a gente tem até convocado pessoas que possam, né, pelo menos nesse primeiro contato, né, ter essa fisgada pela língua em comum, né? Que, quem sabe, né, fisga no sentido de também resgatar, né, essa dimensão de uma fala, do endereçamento na fala, né? Então, acho que em alguns outros lugares, eu tenho ido para a França, o dispositivo do tradutor é muito interessante, né? Que é um interlocutor intermediário entre eu e o outro, que traduz não só a língua, mas a cultura, né? E que, no fim, entra junto no dispositivo, né? E que não só como tradutor, né, estrito sensu, né, mas, né, um que faz a passagem, né, de uma língua para outra, né, que é um trabalho que o próprio imigrante está fazendo, e geralmente esses tradutores também são imigrantes e um pouco transmitem a forma como eles conseguiram fazer essa passagem. Então, acho que pensar a questão da língua e da língua como dispositivo aí é super interessante. A questão da escrita, ela está colocada, né, a partir dos modos de inscrição que o sujeito acaba tendo que se remeter para ele se reposicionar, né, na história que está colocada. Então, mesmo a gente trabalhando, né, muitas vezes, né, oralmente, acho que tem uma questão de uma escritura que se processa ali, né, e que faz valer, então, essas marcas, inscrições, apagamentos, né, que são escrituras importantes, né, que estão em jogo mesmo na abordagem oral, né? Por outro lado, a Cristina desenvolveu um trabalho com as crianças de construção de história em álbuns na linha do que você está dizendo, que ela pode contar, que foi muito interessante, né? Depois ela podia contar um pouquinho para a gente, né?
Não sei se, né, como que eu falei aí da demanda, e aí entra também a questão do enquadre nesse dispositivo, né, como o enquadre tem algo que é fundante do enquadre, é ter um analista para escutar, né, e ter uma aposta que tem um sujeito ali, que ele pode estar até no silêncio, mas que o silêncio também tem uma potência de fala e que pode ser, dependendo né, do tipo de escuta que você tem para essa abordagem, que às vezes pode ser até ativa, como, né, se faz nas situações de rua. A Raona também tem uma experiência grande, né, com essa abordagem que permite, então, uma outra questão. Eu acho que, nesse sentido, né, eu concordo com o Mauro, essa questão da demanda a gente, né, tem que tirar de letra, no sentido que está posto, né? Não precisa de ficar naquela coisa se isso é análise ou não. O que vai definir, né, se a escuta é analítica ou não é você chegar perto da pessoa e ele te procurar, né? Então, muita gente vai te procurar, marca a consulta, deita no divã, senta na cadeira, e não se produz ali nada que a gente pode chamar de analítico, né? Então, acho que a gente precisa de se autorizar também a né, um trabalho dessa ordem, né? Bom, essa questão da clínica política, eu concordo em parte que ela já está resolvida, né, só para acabar. Eu acho que nomear como política essa clínica, ela tem um efeito, né, que não está tão, né, que não está tão óbvio para a grande maioria dos psicanalistas, né? Então, eu acho que fala de um certo posicionamento dentro da psicanálise, né, e dessa autorização, né, de que o que está posto ali que isso que os psicanalistas chamam de subverter, né, de fato, não é uma brincadeira, né? É realmente, né, ficar nessa posição de uma subversão do que está dado ali para aquele lugar em sujeito. Está posto e congelado, né? Então, isso não é qualquer coisa, né? Então, é uma forma, né, de incidência política pela clínica. A minha observação é no sentido de que o trabalho que você nos apresenta já posta em ato de que clínica é política. Então, a gente... Sim, E a clínica mesmo, não só... Isso é a clínica propriamente dita. Quer dizer, por isso que eu montei a provocação para você, porque você ficar sustentando essa questão é um pouco como se você já não estivesse fazendo isso. Sei. Você já está fazendo. Sei. E bem. Tá bom. Então a gente vai precisar se despedir devido ao adiantar na hora e já ficando o convite tanto para você, para eu e Cristina retornar no próximo ano. Tá bom, obrigada pela oportunidade.